No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, que Deus abençoe a todos nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar com você. O apóstolo João, ele diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja que interessante. Esse texto está lá na primeira carta que escreveu João, capítulo 5, verso 4. É interessante nós analisarmos isso, porque o que mais as pessoas querem hoje é, de alguma forma, vencer o mundo. E quando a gente fala vencer o mundo, a gente precisa ver o conceito e o contexto do que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, está, de fato, nos passando. Que mundo é esse? Porque a Bíblia, quando fala mundo, a gente precisa analisar. É o que? O ser humano? É o que? A criação? São conceitos de mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu filho. Então, que mundo é esse que está falando João lá nesta passagem de João 3,16? É uma coisa. Agora, o que João está falando aqui na sua carta, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E aí, no caso, é todo o sistema político-religioso no qual o mundo já estava e sempre esteve mergulhado desde o princípio. É um sistema pesado, escravizador, e que não existe outra maneira de vencer este mundo, este sistema que aí está oprimindo as pessoas, enganando as pessoas, iludindo as pessoas e, como diz Apocalipse, o próprio João, lá no outro livro, o livro de... é um grande autor da Bíblia Sagrada, o autor da Bíblia é Cristo, mas eu digo um grande escritor, porque foi realmente, como todos os profetas e apóstolos, realmente inspirado pelo Espírito para escrever, e diz lá, Apocalipse 16, 13, né, que o sistema, esse próprio sistema, esse mundo que ele fala aqui, está congregando multidões para o grande dia da batalha contra o Todo-Poderoso. Quer dizer, o ser humano, o ápice da loucura humana vai ser um dia chegar a lutar literalmente, chegar às vias de fato com o Criador. Quer dizer, vai tentar, né? Vamos dizer assim, vai tentar. Então ele diz que você vai vencer o sistema. Para você vencer esse sistema, não é lutando contra ele com as suas forças ou com a sua sabedoria. Aliás, o próprio Jeremias vai dizer lá no capítulo 9, versículos 23 e 24, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que tiver de se gloriar, glorie-se nisto em me conhecer. Então, quem é nascido de Deus, quem nasce do Senhor, somente o Filho de Deus, uma pessoa que realmente nasceu da água e do Espírito, é que vence o mundo. Com que arma que você vai vencer esse sistema corrupto que aí está? Sistema político, sistema religioso, sistema financeiro, tudo na mão do maligno. Como que você vai fazer? Qual é a arma? Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a arma poderosíssima que nós temos para vencer todo esse sistema que aí está. E é possível vencer através da fé esse sistema, porque muitos, aparentemente, foram derrotados, como no caso os apóstolos, morreram pelo próprio sistema, pela mão do sistema. Não foi assim diz a história, com Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo por ordem de Nero. Paulo foi decapitado também por ordem de Nero, não foi crucificado porque tinha cidadania romana, então não poderia ir para a cruz. Mas você vê que o fato é que eles aparentemente
foram derrotados, não, eles venceram o mundo porque sua mensagem, primeiro ponto, está aí até hoje, viva, porque é a palavra de Deus. Deixaram Deus usar as suas vidas e pagaram um preço caro por isso, mas permitiram-se ser usados 100% por Deus. E o Senhor Jesus fala que aqueles que morrerem com ele, diz a Bíblia, né? Com ele também vai reinar. Ele diz, chegará uma hora que todos que estão no sepulcro ouvirão a minha voz e sairão de lá, uns para a vida eterna e outros para a condenação. Então, o fato é que estamos há pouco tempo de Cristo estabelecer o seu reino, o seu reinado na terra, que vai subjugar as nações. Estamos há pouquíssimos, estamos caminhando a passos largos para isso. E somente através da fé nós vamos, ainda que estejamos mortos, como diz o próprio Cristo na hora que vai ressuscitar Lázaro, ainda que, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá para poder participar desta maravilha que está chegando aí a pouco mais a tempo. Então, a grande arma que nós temos para já ser um vencedor agora é a fé. A fé, qual é a nossa fé, irmão? Qual é a fé que a Bíblia nos transmite? Quando você fala de fé, que fé é essa? Na poderosa palavra de Deus, na mensagem pura que Cristo é o único Deus verdadeiro. Essa é a grande mensagem central. Aquele que esteve aqui andando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, ele é Deus, o único Deus verdadeiro. Yahvé, o Jeová dos exércitos, e que o batismo é em seu nome. Sem essa arma, sem essa fé, você vai perecer no engano da falsa religião, vai ficar para trás, vai perecer. Aquele que volta, como diz Pedro, o cão que volta a comer o vômito, esse já está derrotado. Não será, já está. A menos que com o Espírito do Eterno habitando em ti, ouça a voz do Senhor falar e retorne das suas más práticas e ações e retorne-se ao Cristo verdadeiro, porque caso contrário, abriu mão da fé e foi buscar a fé que, os conceitos que outrora tenha deixado para trás, está perdido, condenado ao inferno, porque não somente está no engano, porque tem muitos que estão no engano conscientemente. E aí tem um problema grave pela frente para resolver com o Eterno, porque conhece a verdade, mas tem medo de enfrentar o sistema, tem medo de vencer o mundo. Essa é a nossa vitória. Qual é a nossa vitória? É chegar lá e derrubar os templos que tem por aí? Não. Qual é a nossa vitória? É a nossa fé, é a sua fé. Mas que fé é essa? Uma fé para conquistar bens? É uma fé para receber uma cura? Será que é disso que está falando o evangelista? Ou o apóstolo? Então eu vou ficando por aqui. Peço que você nos ajude nesta missão. Seja um parceiro do nosso programa, do nosso ministério. E lembre-se, acima de tudo, que este programa tem o objetivo todos os dias de dizer que Jesus é o único Deus, que não há outro além dele, e que essa fé, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Só tem essa forma. Diz ele mesmo aqui no Evangelho que ele escreveu, capítulo 1. Todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Que palavra! Deixo para você um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Graça e paz. Minuto da Unicidade.